Oi meninos, oi meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos fazer a atividade 1.4 do Sociedade e Natureza da parte de História e Geografia. Seleção dos principais acontecimentos da cidade em que vive. Seu professor irá relembrar os textos que contam a história do município em que vive e fará levantamento junto com a sua turma sobre a data de fundação e os principais acontecimentos históricos na sua cidade. Então, eu vou ler com vocês a história de Franca e os principais acontecimentos históricos aqui na nossa cidade. Então, vamos lá. Nossa cidade começou a crescer mais a partir do século XIX. No início do século XIX, a região recebe um fluxo populacional de grandes proporções. São os mineiros que vêm das Gerais, principalmente do sul de Minas, e os goianos do sertão da farinha podre, futuro Triângulo Mineiro. Vinham criar o gado e plantar suas lavouras. Explica-se esse fluxo pela decadência da mineração de Minas Gerais. Esgotando o ouro de aluvião dos córregos, os habitantes daquela capitania procuravam uma outra atividade que estava ligada à terra. Ou seja, os mineiros que estavam fazendo a mineração lá em Minas Gerais, eles vieram para a nossa região para plantar, para criar gado. Por quê? Porque lá onde eles estavam fazendo as minerações, o ouro tinha se esgotado, tinha acabado. Hipólito Antônio Pinheiro, mineiro de Caconde, substitui o posto vago de capitão de ordenanças do belo sertão do Rio Pardo, em agosto de 1804, ocasião em que são dados os primeiros atos efetivos da fundação do povoado. Antes de uma cidade se tornar cidade, ela começa como vila, depois ela vira povoado, até ela virar uma cidade. Então, vamos continuar aqui a nossa leitura. Em 29 de agosto de 1805, foi criada a freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Franca e do Rio Pardo, simplificada para Franca, em homenagem ao governador da capitania, Antônio José da Franca e Horta. O arraial foi assentado em uma colina entre dois córregos, Bagres e Cubatão, em terrenos da fazenda Santa Bárbara, doadas para este fim em 3 de dezembro de 1805. Por Antônio Antunes de Almeida e seu irmão Vicente Ferreira Antunes de Almeida e esposa Maria Francisca Barbosa. Nesta ocasião foi erguida uma capela interina sob a direção de Manuel Marques de Carvalho e celebrada a primeira missa pelo padre Joaquim Martins Rodrigues. Essa capela, situada no local do atual edifício da Cúria Diocesana, que foi depois denominada de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, a igreja matriz foi iniciada em 1809, construída na praça principal, onde está a fonte luminosa. Primeiros passos de uma cidade. Em torno da igreja constroem-se casas que só receberiam seus moradores nos domingos e feriados. Era um mundo rural, era nas fazendas, lidando com o gado ou cuidando das plantações que a população vivia a maior parte do tempo. Em 1818, o viajante Luiz de Alencourt observou que o arraial estava bem arruado, com ruas pouco povoadas. Outro viajante, Auguste de Saint-Laurier, em 1819, lembra que o arraial de Franca, onde parei,
fica situado no aprazível descampado, em meio a extensas pastagens alpicadas de tufos de árvores e cortadas por vales pouco profundos. O arraial ocupa o centro de um largo e arredondado, sendo banhado por dois lados por um córrego. Não havia ali, à época de minha viagem, mais do que umas 50 casas, mas já tinha sido demarcado o local para a construção de várias outras. Era fácil ver que Franca não tardaria a adquirir grande importância. E aí, em 1821, Dom João VI cria a Vila Franca del Rei. Contudo, a mesma não será instalada em virtude das ambições da Vila São Carlos de Jacuí, que desejava anexar essa região a Minas Gerais. Somente em 28 de novembro de 1824 é que a freguesia de Franca se emancipa de Mojimirim, sob a denominação de Vila Franca do Imperador, instalada no dia seguinte pelo ouvidor Freire, Antônio de Almeida e Silva Freire da Fonseca, da comarca de Itu. É demarcado o Rócio e denominados seus primeiros logradouros: Largos da Alegria, atual Nossa Senhora da Conceição, e da Aclamação, atual Barão da Franca, e ruas do Comércio, da Primavera, atual Voluntários da Franca, e do Adro, atual Monsenhor Rosa, Nova, atual Major Claudiano, e do Ouvidor. Então, Franca só foi ser emancipada a cidade lá em 1824. A nossa história de Franca começou muito antes que isso, mas ela virou cidade em 28 de novembro de 1824. Por isso que todo dia 28 de novembro é aniversário da nossa cidade. Agora eu vou deixar aqui com vocês os principais acontecimentos da nossa cidade. Eu vou ler para vocês, tá bom? Na linha do tempo, do jeito que a gente vai precisar para a nossa atividade. Datas importantes. 1824. Primeiro presidente da Câmara, Alferes José Justino Faleiros. 1852. Inauguração do primeiro edifício da Câmara, no atual Correio. 1855. Inauguração do Cemitério da Saudade. 1882. Primeiro jornal, o Nono Distrito. 1887. Inauguração da Estação Ferroviária. 1888. Inauguração do Colégio Nossa Senhora de Lourdes. 1898, inauguração do edifício da nova cadeia e fórum, que a partir de 1912 serviu de sede da Câmara e da Prefeitura. 1904, inauguração da iluminação elétrica. 1905, instalação do primeiro grupo escolar no edifício da antiga Câmara, denominado Grupo Escolar Coronel Francisco Martins, mais tarde transferido de local. 1913, inauguração da nova Igreja Matriz, hoje Catedral Diocesana, estilo gótico. 1917, inauguração do Colégio Champagnat, na Rua Capitão Canuto, hoje Avenida Champagnat. 1924, calçamento em paralelepípedo das primeiras ruas e praças. 1932, Franca participa ativamente da Revolução Constitucionalista. Por essa razão, a rua Dr. Jorge Tibiriçá recebeu o nome de Voluntários da Franca 4 anos depois. 1957, inauguração do primeiro edifício Franca do Imperador, nas esquinas das ruas Monsenhor Rosa e General Teles. 1984, instalação do Distrito Industrial. 1989, criada a região administrativa de Franca. Letra B.
Agora, faça a linha do tempo da cidade, escrevendo os principais acontecimentos históricos na primeira coluna do quadro abaixo. E na segunda coluna, os principais acontecimentos relacionados à sua vida. Então, nessa primeira linha do tempo aqui, vocês vão escrever tudo o que aconteceu na nossa cidade de acontecimento histórico. E depois, nessa outra aqui, nós vamos fazer a de vocês. O ano que vocês nasceram, às vezes um ano que vocês ganharam algum irmão, um ano que vocês fizeram algum passeio legal, tudo coisas importantes aqui, tá bom? E depois, na letra C, vocês vão escrever sobre uma mulher a quem você admira e fale sobre a importância que ela desenvolve para a família de vocês ou para a comunidade ou cidade que ela vive. Tá bom? Um beijo, crianças. Tchau!